Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu estou de volta para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Hoje nós falaremos a respeito do 666, do Apocalipse, que nós sabemos que ele foi escrito no grego antigo, mas hoje nós vamos ver a sua tradução no hebraico e o que ela significa. E o 666 sendo colocado em todo o contexto da Bíblia, do Antigo Testamento, já sendo colocada ali como forma codificada, mostrando ali todas as características do anticristo e também aqueles que foram, no passado, colocados também como anticristos da história. Vamos continuar, preste atenção agora nessa escrita. O que o hebraico antigo revela sobre o 666? O número que é uma palavra. Agora a gente vai ver a passagem bíblica de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 18. Aqui há a sabedoria. Aquele que é sábio ou instruído, ou possui a Biná, irá calcular o número da criatura, ou besta, ou animal, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Aqui logo abaixo está o mesmo versículo escrito no hebraico, e aqui está o 666. O 666 aqui está descrito porque nós sabemos, se você não sabe, vai saber agora, que as letras hebraicas, elas, além de significar letras, elas também significam números. Para você escrever os números, você usa também as letras no hebraico, então elas escrevem as palavras e também os números. Então aqui está colocado o 666 de forma numérica, descrito com as letras no hebraico, certo? Isso é chamado de gematria. Cada letra também é um número, certo? Vamos à próxima. Aqui está de novo o 666, as palavras que são números que descrevem aqui o 666. Vamos entender? Esta primeira letra significa 400. Esta segunda letra significa 200. A terceira letra significa 60. E a quarta letra significa 6, totalizando 666. Quando nós olhamos essas letras que escrevem um número, não é uma palavra, ela também pode ser chamada de torossô, porque é um número de um homem, e o seu número é um torossô, ou 666. Vamos continuar. Representação do 666, figuras do anti-messias, ou do anticristo. O primeiro torossô, ou seja, a palavra que aqui está dizendo exatamente o 666. É conhecido na história que a palavra ou o nome de Nero César, ele calculado na gematria no hebraico antigo, ela dá exatamente 666. Vamos observar aqui. Aqui está escrito Nero César, sabendo-se que o hebraico se escreve da direita para a esquerda. Nós escrevemos da esquerda para a direita, mas o hebraico se escreve da direita para a esquerda. Então vamos analisar. Essa primeira letra vale 50, esta segunda letra vale 200, 6, 50, 100, 60 e 200. 360 na primeira palavra e 306 na segunda palavra, totalizando o 666. Então, na gematria, a escrita do nome de Nero César, ela é considerada a primeira figura do antimessias, na realidade o primeiro torossô, ou a soma do 666. Prossigamos. As formas de escritas do 666. O 666, na gematria, ele é escrito, ou reduzido, ele é escrito assim. Aqui nós vemos as letras que justamente formam 666, que é um torossô. Torossô não é uma palavra em hebraico, é a colocação dos números, mas como são letras, você vai ler torossô. Porém, esta ligação porém, ela está ligada à destruição, ruína e oposição. Essa palavra torossô, ela está ligada à destruição, ruína e oposição. E existe também a forma escrita em extenso, que está escrito em 1 Reis
10:14, que a passagem é a mesma de 2 Crônicas 9:13, que ela está aqui descrita no hebraico, e nós vamos ver ela aqui agora. Eis que o peso de ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro, ou sheshimé, ou seja, 666 escrito de forma extensa, ou seja, palavras mesmo que significam 666. Vamos prosseguir. Aqui, o número 666, ou o torossô, números que se comportam como palavras. Então, porque os números são escritos com letras, eles também se comportam como palavras, mas não é uma palavra, certo? Vamos analisar a primeira raiz formada por esse torossô. Aqui foi pego a primeira, a segunda e a terceira letra. Podem observar aqui. O shashmi, o resh e o tav, certo? Vamos ver a raiz que a palavra tirada do 666 ou tirada do torossô, ela descreve como raiz. Um verbo. Aqui, essa letra aqui significa que é um verbo. Vocês veem as 3 letras aqui. A primeira, a segunda e a terceira, e mais essa aqui, que significa um verbo. Protestar e se opor. Quem é que vai protestar e se opor, senão o anticristo? Agora vamos ver aqui uma palavra com a raiz deste verbo, uma construção plural na terceira pessoa, nós do passado, nós protestamos. Então aqui está escrito protestamos. Aqui mais uma com a construção no imperativo masculino, proteste ou se oponha. Então, o que nós vemos aqui na primeira raiz, uma palavra tirada desta numeração 666, significa que este 666 é alguém que vai protestar e se opor, certo? No substantivo, aqui está a mesma letra, as mesmas letras, só que está no substantivo, algo que fecha, cega ou tampa a visão. Persiana é obturador de câmera, ou seja, algo que fecha ou impede a visão, cega ou impede a visão. Vamos continuar. Continuando aqui com o torossô, número que se comporta como uma palavra. Vamos ver a segunda raiz. Na segunda raiz foi pega a primeira letra, a segunda e a terceira. Shashmi, resh e o re. Um verbo, novamente. Aqui é o significado de que é um verbo, certo? Destruir, arruinar, fazer em pedaços. Destruir, arruinar e fazer em pedaços. Esse é o significado dessa palavra em hebraico, que foi tirada da raiz do 666 ou esse torossô. Vamos ver uma palavra construída com este verbo. No segundo plural, ou seja, no você, no futuro. Vocês serão destruídos. Agora vamos continuar. Vamos ver o que significa essas duas raízes do 666 quando a gente faz um contexto de palavra. O homem que carrega esse número também é opositor, adversário do homem. Ele é capaz de tampar ou mesmo cegar a visão e compreensão das pessoas, iludindo-as por meio de falsos milagres. Isso está colocado em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 14. Descreve exatamente essas características do anticristo, que, por sinal, as palavras raízes que descreveram essas características do anticristo, como eu expliquei para vocês, foi tirada do número 666 ou do torossô, que novamente não é uma palavra, mas é como se lê na letra, né? A palavra 666, ou seja, a descrição do 666. Vamos à segunda raiz. Porém, seu fim nada mais é do que a destruição. Ou seja, ele vai se opor, ele vai cegar, mas a segunda raiz diz que do 666 também ele vai encontrar a destruição. Isso está colocado, a destruição do anticristo, em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10. Vamos continuar. Palavras dentro de palavras. Aqui, mais uma vez, está o 666. Aqui, 666 ou torossô. Dividindo essa palavra ao meio, ela forma duas palavras. A primeira, pegando a primeira e a segunda letra, que formam 666, significa marca, sinal
nome da última letra. Marca, sinal e nome da última letra. Aqui você pegando a segunda parte do torossô, do 666, e colocando como palavra, ele significa teimoso, implacável, ressentido e sombrio, certo? Existe essa colocação em 1 Reis no capítulo 20, no versículo 43 e no 21, no versículo 4 e 5. E aqui em Jó, a marca, o sinal, o nome da última letra, Jó 31, 35, Ezequiel 9, 4 e 6. Eu não vou falar dos versículos, porque a gente vai chegar no contexto daquilo que eu quero chegar e vocês vão entender. Mais uma. O número 666 no Taná, figura do antimessias. O que é o Taná? O Taná existe a Torá, que são os primeiros 5 livros, o Pentateuco, e existe a Taná. A Taná é a continuação, são os outros livros que não são o Pentateuco, ou seja, que falam dos profetas, que falam das leis. Sem ser os 5 primeiros livros, todo o restante do Antigo Testamento é a Taná. Aqui está a descrição de 1 Reis, capítulo 10, versículo 14, que também está escrito em 2 Crônicas 9, 13, como eu li para vocês lá no começo. O versículo que fala: eis que o peso de ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro. Essa descrição está escrito no extenso, 666 talentos de ouro. Lembrando que vai da direita para a esquerda. Vamos ver o que isso significa? Aqui em 1 Reis, no capítulo 10, 11, está escrito: o rei Salomão tornou-se o homem mais rico sobre a terra, acumulou muitos carros e cavaleiros e amou diversas mulheres estrangeiras que desviaram o seu coração de Yahweh, ou do Adonai, 300 princesas e 700 concubinas. Então, essa é a descrição de Salomão enquanto rei, certo? Vamos olhar aqui essa outra descrição. Essa está colocada em Deuteronômio, no capítulo 17, no versículo 14 a 17. Quando Moisés estava escrevendo a lei, Deus fez, na colocação de Deuteronômio, uma profecia. Deus já sabia que o povo de Israel ia pedir um rei para si, certo? Sendo assim, ele deixou o que descrito na lei? Preste atenção. Quando eles fossem pedir um rei, estava escrito já como que não deveria ser o procedimento deles. Deuteronômio 17, 14 a 17. Ele, o rei, porém, não multiplicará para si cavalos, tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si a prata e o ouro. Observemos aqui. Tampouco não multiplicará para si cavalos. O que está falando aqui no versículo de 1 Reis, no capítulo 10 e 11? Que ele acumulou muitos carros e cavaleiros, ou seja, cavalos. E tampouco multiplicará para si mulheres. E o que ele fez? E amou diversas mulheres estrangeiras que desviaram seu coração do Senhor, ou de Adonai, ou de Deus Pai, ou do Criador. Então, tudo que estava descrito na lei, em Deuteronômio, como profecia, que o rei não deveria fazer, ele fez. E aqui está falando por último: nem multiplicará para si prata e ouro. Por incrível que pareça, é como está escrito aqui: eis que o peso de ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro. Então, isso que se trazia significa que era as riquezas que vinham de impostos e de tudo aquilo que o povo pagava para ele como riqueza. 666 ciclos, 666 talentos de ouro. Isso não está aqui por acaso. Nada está na palavra de Deus por acaso. Toda a descrição da palavra de Deus, principalmente no hebraico antigo, ela tem um significado. Isso significa que o comportamento de Salomão, nessa descrição bíblica, ele foi um comportamento de rebeldia e desobediência à palavra de Deus, que também é uma figura do anti-Messias. Então, por isso, e é interessante falar, que ele recebia todo ano
666 talentos de ouro, 666. A riqueza que ele não deveria multiplicar, as mulheres que ele não deveria multiplicar, os cavalos que ele não deveria multiplicar, figurando uma rebeldia que também associa isso ao anti-Messias. Vamos continuar. Aqui está justamente a descrição da riqueza de Salomão, descrita na forma extensa. 600, ou seja, 6. Aqui significa a palavra que significa centena, 600. Aqui mais uma vez 6, dezena. E aqui mais uma vez 6, significando que 6 com centena, 600. 6 com dezena, 60. E o 6, 6. 300 mais 300 igual a 666. Então, vamos prestar atenção aqui. Vamos continuar. Mais uma vez aqui a descrição por extenso do 666, descrito 666. Se nós observarmos aqui, nós vamos contar que existem aqui 13 letras que descrevem a palavra 666 por extenso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pegando a palavra do Senhor e analisando justamente desde Adão, a descendência, Adão, Sete, Enoque, sucessivamente aqui Lameque, Noé, contando a 13ª geração, quem nós encontramos aqui? Nimrod. Nimrod era o 6º filho de Cush. Cush era aqui o 12º da geração, que era filho de Cã, de Sem, Cã e Jafé, que era a 12ª, e Nimrod era a 3ª geração. Essa 3ª geração, ele era o 6º filho. Então, o que nós vemos aqui? 13 letras apontam para Nimrod e 6 aponta para o 6º filho. Quem foi Nimrod? Construtor de Babel ou Babilônia, símbolo de toda a perversão e pecado que será destruído nos dias do fim, um dos maiores tipos de antimessias que conhecemos na história. Gente, nós vamos ver aqui, impressionantemente, as 3 características do anticristo no contexto do Velho Testamento, na simbologia de símbolos de antimessias, pelo 666, que Deus já deixou descrito ou de forma codificada na palavra, ou mesmo descrito nas próprias palavras, os significados, as raízes, o que seria aquele que viria por último, que seria o anticristo ou o antimessias, e o seu número 666. Vamos prosseguir, vocês vão entender mais a fundo. Aqui, nós vamos falar agora de Golias, Goliate. Então aqui está a passagem de 1 Samuel 17:4. Então saiu do arraial dos filisteus um Ishra Benaim, ou campeão, cujo nome era Goliate, ou Golia, de Gate, ou da terra de Gate, que tinha de altura 6 côvados, ou Shesh Amonte, 6 côvados e 1 palmo. Aqui está a descrição escrita no hebraico, daqui para cá, 6, e aqui significa côvados, 6 côvados. Então está a descrição da palavra no hebraico. Então vamos prestar atenção, Golias ele tinha 6 côvados de altura. Vamos prestar atenção em mais uma. Aqui, mais uma. Na sequência, nós vemos aqui 1 Samuel 17:7, certo? Está escrito, e a ponta da sua lança pesava 600 ou 600 ciclos de ferro. Gente, nada está na Bíblia à toa. Todos eles têm a representação do 666. Aqui está descrito no hebraico, aqui 6, aqui significa ciclos de ferro. Então, a ponta da sua lança pesava 600 ciclos, aliás, aqui é 600 ciclos de ferro. Então, vamos continuar. Agora, nós vamos ver mais uma passagem aqui de 2 Samuel 21:20. Vamos ver o que está escrito. Houve ainda outra batalha em Gate, a terra de Golias.
E ali vivia um homem muito grande e forte, descendente dos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 dedos ao todo. Então Golias ele tinha 6 dedos nas mãos, em cada mão, e 6 dedos no pé. Tá? Golias era um tipo de antimessias. Por quê? Descendia dos anjos caídos, rebelde, tendo sido morto por Davi, a maior representação do Messias, justamente por uma pedra entre os olhos, lugar aonde o anticristo vai colocar a sua marca. Vamos prestar atenção aqui. Ele tinha 6 côvados de altura, a sua lança pesava 600 ciclos de ferro e ele tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. 666, ou 36, cortando os zeros aqui, 6, 6, 6. O que nós entendemos com isso? Nós podemos ver que tudo na palavra de Deus se completa, certo? Por quê? Quando nós falamos do 666 no hebraico, em toda a descrição da palavra, quando ele foi simbolizado, o 666 foi simbolizado tanto na passagem em que fala de Salomão, nos 666 ciclos, ele foi simbolizado em Nimrod. Nós sabemos que Nimrod ele foi rebelde, ele era um líder que levou um povo a desobedecer, a tentar chegar até Deus de forma rebelde, se opondo à vontade do Senhor. E Golias, que era o quê? O que ele representava? Um filho dos anjos caídos, entendeu? Que também possuía na palavra codificação do 666. O que nós vemos nisso, gente? A característica do anticristo. Ele será um ser rebelde à palavra de Deus, acumuladora de riquezas, rebelde à palavra de Deus, será um descendente dos anjos caídos, com toda certeza, daqueles que se colocarão, como está escrito na Escritura nos últimos tempos, como aqueles que vão guerrear juntamente com o anticristo, que está descrito em Apocalipse no capítulo 16, certo? Que são aqueles que têm forma de rãs, os 3 espíritos imundos com forma de rãs, que nada mais são do que os anjos caídos. Isso é só um pequeno exemplo, eu já falei sobre isso em vários vídeos, certo? E também nós vemos o quê? Quando nós falamos de Nimrod, nós vemos ali um líder, certo? Que naquele momento, o Nimrod ele foi um líder global, certo? Que construiu Babilônia, ou seja, é justamente o nome da cidade ou do conglomerado que terá as cidades prostitutas do anticristo na grande tribulação, que também é a Babilônia, certo? E levará o povo a se rebelar contra Deus, querendo se impor, ser maior do que Deus. Então nós vemos nessa colocação as 3 características do anticristo que realmente estão descritas na palavra. Como a palavra de Deus, a gente sabe que o início da palavra de Deus ele já descrevia o fim. Ou seja, o fim é contado desde o princípio. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima.